Para você que está chegando agora, a nossa programação, nosso Bom Dia Todo Especial, nosso muito obrigado a você que está acompanhando a programação da Rádio APUG e da APUG TV. Nós estamos fazendo toda a cobertura sobre a reforma administrativa. Nesse momento acaba de chegar a informação para mim que uma plenária dos servidores abriu as mobilizações da quarta-feira, dia 15, em Brasília, para barrar a PEC 32, medida que pode pôr fim ao serviço público no país. O espaço foi dedicado à construção da agenda de diálogo junto aos parlamentares. Logo após uma comissão de servidores e servidoras percorrer os gabinetes, enfatizando aos deputados e deputadas os prejuízos à população, caso a medida seja aprovada. Edivânia Alves, diretora-geral da ADUFPA, fez parte da comissão que dialogou com os parlamentares. Ellen Lúcia Carvalho, ADUFPA, e Joselene Mota, Regional Norte do ANES-SN, também estão na capital federal acompanhando todas as ações. A proposta de reforma administrativa pretende tirar e destruir direitos dos servidores e serviços essenciais à população, os quais passarão a ser executados pela iniciativa privada. Se aprovada, será o fim do SUS, da educação pública, dos concursos públicos e da estabilidade dos servidores. Você pode também pressionar o seu deputado ou deputada para que não vote, para que vote não a esse ataque ao povo brasileiro. Você pode enviar um e-mail exigindo o cancelamento da PEC 32. Pode estar enviando o e-mail ao seu deputado e deputado do seu estado, para que ele possa estar votando não à reforma administrativa. Nós vamos agora à fala do advogado Leandro Madureira, ele que participou de uma live do ANDES, juntamente a presidente do ANDES Nacional, Rivânia, e também a Elga e vários outros convidados que estiveram nessa live. O advogado Leandro Madureira tem todos os aspectos jurídicos da reforma administrativa para você que está acompanhando a nossa programação. Fica agora, então, com a fala do Leandro, que vai nos falar mais sobre esse assunto. Obrigado, professora. Bom dia a todos, todas, todes. Primeiro, eu queria agradecer ao convite que veio também pela professora Neila. É uma satisfação estar aqui com vocês, da Regional Planalto. Queria também mencionar a satisfação de, mais uma vez, estar dividindo a mesa com a professora Rivânia. A gente já teve essa oportunidade em outras ocasiões, e é sempre muito bom te ouvir, professora, e trazer essas reflexões do dia a dia, da prática, com aquilo que o mundo jurídico também nos permite analisar. Bom, para mim é um desafio fazer parte desse encontro, até porque a gente tem aqui a professora Elga, a professora Carla, o professor Gustavo, que são todos as referências em direito público, em direito do trabalho. Então, para mim, é uma satisfação também participar desse encontro para poder trocar essas ideias com vocês, que na academia enfrentam esse desmonte do Estado, esse processo de precarização tão forte que a gente tem vivenciado desde a edição da Constituição em 88. Bom, a gente primeiro teve a apresentação da PEC 32 como um projeto de reforma constitucional que veio pelo governo federal. É um projeto encabeçado pelo Paulo Guedes, pelo Jair Bolsonaro. Foi uma proposta que faz parte do suposto plano de governo, apesar da gente não ter muita certeza se há, de fato, um plano escrito, detalhado, lógico e inteligente, sobre aquilo que o governo pretende, mas dentro dessa perspectiva de desmonte do Estado, a PEC 32 serve muito bem. Mas essa PEC 32, ela passou por severas modificações e a inclusão de diversas emendas no seu teor, no momento em que ela passou por uma análise dentro da Câmara dos Deputados. E
não tenho a menor dúvida de que o texto atual da PEC, o texto substitutivo, é um texto imensamente melhor do que o texto original. Não tenho nenhuma dúvida de que os principais gargalos, as principais modificações que eram pretendidas, inclusive aquelas de índole principiológica, foram amenizadas e foram substituídas por outras modificações que também impactam significativamente o Estado e a construção do novo serviço público, mas dentro de uma nova roupagem que também é extremamente preocupante, mas muito inferior àquilo que se pretendia fazer, principalmente porque o projeto inicial eliminava a estabilidade do serviço público. E a gente vai ver, né, a partir da minha fala, como essas modificações ainda são extremamente preocupantes, mas em comparação ao texto original, tem uma outra perspectiva, uma outra roupagem. Essa reforma administrativa, eu costumo dizer que ela é um jabuti, né, porque repleta de questões muito delicadas e com várias pegadinhas e várias possibilidades de modificações futuras, e em homenagem ao presidente é um jabuti com chifres, né, porque ela também traz, dentro de uma perspectiva de precarização e de terceirização do serviço público, um desmonte do Estado que é bastante preocupante. Bom, o texto da PEC 32, ele foi apresentado no dia 3 de setembro de 2020, então já tem mais de um ano que esse texto foi apresentado originalmente pelo governo federal. Lá no comecinho, o texto da PEC ele veio como um fatiamento de uma reforma estrutural do Estado, que seria feito por fases. Então, a fase 1, a primeira tentativa do governo de promover essa modificação da estrutura do Estado, seria justamente a apresentação da PEC 32, no sentido de azeitar, de permitir a constitucionalização de outras reformas que virão e que viriam, né, na intenção inicial desse governo. Mas essa perspectiva ela não foi alterada, tá? Apesar da amenização que tivemos na Câmara dos Deputados, a PEC 32, mesmo no texto substitutivo, ela continua nesse sentido de preparação do terreno constitucional para outras modificações que virão, e modificações essas que a gente ainda não tem detalhada, né, dentro do plano de governo, mas que, sem sombra de dúvidas, impactam de maneira significativa não apenas a vida de cada um de vocês enquanto servidores, mas a vida de cada um de nós enquanto cidadãos, porque precariza, porque diminui a importância do serviço público e do Estado na prestação desse serviço. Mas eu acho que é sempre necessário a gente relembrar que, independentemente da roupagem que o texto da PEC 32 tenha, seja numa versão mais agressiva ou numa versão atenuada dentro dessa ideia de jabuti com chifres que eu mencionei, nós não podemos convalidar, nós não podemos ratificar, nós não podemos ter qualquer tipo de apoio a uma proposta constitucional vinda de um governo ilegítimo como esse que se apresenta. O governo federal ele não tem condições, ele não tem legitimidade, ele não tem o direito de promover modificações tão profundas na estrutura do Estado, sendo um governo fraco, sendo um governo que derrete a cada dia, sendo um governo que não tem condições de se manter e sendo um governo com tamanha rejeição por parte da população. Eu não estou dizendo que o governo não nos ameaça, muito pelo contrário, porque o fascismo sempre nos ameaça, mas esse governo, ele não pode, ele não tem condições de promover uma modificação constitucional tão densa quanto essa proposta pela PEC 32. Vamos então a esse texto. Eu queria primeiro destacar que as principais modificações iniciais elas diziam respeito à quebra da estabilidade e à forma de ingresso no serviço público. E hoje, essas modificações,
elas dizem maior, elas guardam maior conexão, primeiro, com normas gerais futuras sobre o concurso público, sobre políticas remuneratórias, sobre avaliação de desempenho de servidores, progressão e promoção do servidor público nas suas carreiras, além de trazer uma série de outras possibilidades relacionadas ao serviço público, como questões relativas aos cargos em comissão, à contratação por tempo determinado e aquela que ainda é uma questão muito preocupante, a ideia de perda de cargo. Apesar da PEC 32, no texto substitutivo, ter retirado a existência de um cargo sem estabilidade, então a gente não tem mais aquela perspectiva original do cargo por prazo indeterminado que não tinha estabilidade. Hoje, a ideia continua sendo de que todos os cargos terão estabilidade, exceto o cargo por prazo determinado, que ele se assemelha ao cargo de professor substituto, por exemplo, que de fato hoje não tem estabilidade, é natural que não tivesse dentro da PEC 32. Então, com exceção desse cargo por prazo determinado e dos cargos em comissão, por óbvio, todos os demais cargos têm o direito à estabilidade garantidos. Mas isso não significa que nós não tenhamos um desenho que precariza e que gera a terceirização no serviço público. Mais do que isso, a gente ainda tem mecanismos que promovem a divisão dos servidores públicos em uma categoria que faz parte do Olimpo do serviço público e que é conhecida como o cargo exclusivo de Estado. Não preciso nem dizer que o cargo do magistério superior, o cargo de docentes não faz parte desse Olimpo, né? Estranharia muito se fizesse, e isso já está previsto expressamente no texto da Constituição, de que, no texto da reforma administrativa, da proposta de reforma administrativa, que, relembro, é uma proposta, então ela pode passar por modificações, como já passou agora, mas, de fato, esse cargo exclusivo de Estado contempla somente algumas carreiras que eu vou mencionar mais à frente. O que me preocupa de forma mais contundente, então, dentro dessa nova roupagem da PEC 32, obviamente, essa perda de cargo de servidores estáveis. Aparentemente, a gente não pode afirmar isso de uma forma inequívoca, mas aparentemente essa potencial perda de cargo será utilizada exclusivamente para os novos servidores. Então, aqueles que ingressaram no serviço público até a data da aprovação da PEC, a priori, não seriam atingidos por essa potencial perda do cargo. Mas, mesmo assim, a gente tem uma possibilidade latente de que o servidor estável possa ter esse cargo perdido, possa não ser mais um ocupante de um cargo efetivo, se por um acaso ele tiver um desempenho insatisfatório. Mais à frente eu vou detalhar um pouco mais essa possibilidade de perda de cargo, mas já fiquem com essa ideia do desempenho insatisfatório e de como os critérios para avaliação desse desempenho podem ser subjetivos, tá? Ou seja, a gente não tem um esclarecimento objetivo de como esse desempenho insatisfatório será auferido e de outras possibilidades embutidas nesse conceito que poderão ser aplicadas pelo governo federal. Vou voltar um pouquinho, então, para falar dessas outras circunstâncias trazidas no novo texto da PEC 32, especialmente sobre a avaliação de desempenho. O texto substitutivo, ele prevê, então, como uma regra transitória que, primeiro, enquanto a União não editar uma lei nacional, uma lei geral que se aplique a toda a estrutura administrativa do Estado, os outros entes federativos, os estados, o DF e os municípios, eles podem exercer a sua competência de editar norma, né, de legislar
sobre o tema da avaliação de desempenho. Essa avaliação de desempenho, contudo, ela precisa ser observada em 3 critérios. Ela precisa ter um critério institucional, ou seja, o servidor público tem que atender o propósito institucional, o estabelecimento das metas institucionais, ele deve cumprir com os instrumentos e abordagens definidos pela área de gestão para o atingimento dessas metas, e essa avaliação é uma avaliação periódica do desempenho institucional. Além disso, a gente tem também a previsão de uma avaliação do desempenho individual, em que será oferida em ciclos anuais de 12 meses, com metas individualizadas, inclusive, uma avaliação periódica para aferimento desse desempenho. E ainda temos uma figura de uma avaliação de desempenho pela satisfação dos cidadãos. Então, os cidadãos é que terão a possibilidade de avaliar dentro de uma estrutura tecnológica, né, de uma plataforma tecnológica, a satisfação por aquele serviço público que está previsto nessa perspectiva avaliativa, né, que hoje a gente não possui, então a gente não tem nada que se assemelhe a essa ideia, obviamente com exceção da avaliação de desempenho individual, mas essa avaliação institucional e essa avaliação por parte dos cidadãos é uma inovação temerária, né, daquilo que foi trazido pela PEC 32, e ela é temerária porque esse desempenho, né, dentro dessa avaliação pode influenciar naquilo, ou pode não, ele vai influenciar naquilo que eu mencionei sobre a potencial perda de cargo de servidores estáveis. Sobre os contratos por prazo determinado, nós temos uma previsão de duração desse contrato que é, ao meu ver, uma duração muito grande. Hoje em dia, como que funciona os contratos temporários? Hoje, é possível que o Estado contrate pessoas por um processo seletivo simplificado, então não é um concurso público, mas é um processo seletivo com prova, com avaliação de títulos, dentro de uma ordem de classificação, enfim, são avaliados critérios objetivos para que esse servidor temporário possa fazer parte desse serviço, e há um estabelecimento de prazo máximo para que esse servidor possa ocupar esse cargo temporário. Dentro da PEC 32, do novo texto da PEC 32, essa duração máxima ela foi estendida para 10 anos. Então, hoje a gente tem contratos de, no máximo, 5 anos, em condições de excepcional interesse público ou em circunstâncias de emergência de um serviço público que precisa ser prestado, enfim, há algumas circunstâncias pontuais em que esse contrato pode ser, que essa seleção, na verdade, pode ser aberta para atender especificamente aquele objeto que se pretende suprir momentaneamente. Quando a gente tem a possibilidade de estender esse contrato por um prazo de até 10 anos, e com um detalhe importante, não vinculado à atividade meio ou a um excepcional interesse público ou a uma perspectiva excepcional, eu não tenho dúvidas de que esse contrato será a principal forma de ocupação utilizada pelo Estado. Então, desvincular esse contrato temporário de um excepcional interesse público e permitir que ele dure por até 10 anos vai levar necessariamente a uma precarização do serviço público, porque muito provavelmente a gente não vai ter abertura de concurso para cargos efetivos dentro dos órgãos que se utilizarem dessa modalidade. Então, imaginem que uma universidade que hoje já tem uma série de problemas com um excesso de professores substitutos. Aqui em Brasília, a Faculdade de Direito tem uma quantidade absurda de professores substitutos, mas também de professores voluntários. Então, muitas vezes a gente tem professores do quadro que
sequer vão, né, à universidade, porque a forma da gestão trazida pela universidade é já numa perspectiva de precarização, mas com essa possibilidade trazida pela PEC 32, isso tende a se agravar e tende a se espalhar de uma forma ainda mais piorada do que aquela que a gente já enfrenta hoje, que, obviamente, não nos satisfaz enquanto defensores do serviço público e do cargo efetivo através de uma seleção por concurso público. Além disso, então, essa possibilidade de dispensa do processo seletivo para, de dispensa de uma modalidade de seleção, de um cargo efetivo e de imposição de uma contratação temporária sem estar atrelada a uma situação excepcional, leva a essa precarização do serviço público que a professora Rivânia mencionou e que eu registro aqui novamente. Essa vinculação desse contrato por prazo determinado não é feita no regime seletista, então continua valendo a Lei 8.112, mas não há estabilidade, não há direito à estabilidade desse servidor temporário, assim como não há na regra de hoje. Esse contrato por prazo determinado, ele não pode ser aplicável àqueles cargos exclusivos de Estado. E eu já vou mencionar quais são esses cargos exclusivos de Estado, porque vocês já ficam cientes de que é uma categoria que faz realmente parte do Olimpo. Então, são aqueles cargos da segurança pública, os cargos diplomáticos, os cargos de inteligência do Estado, de gestão governamental. Então, dentro e de advocacia pública e defensoria pública. Então, dentro do poder executivo, são os principais cargos que a gente tem nesse alto escalão, além de aqueles cargos atinentes à elaboração orçamentária, manutenção da ordem tributária e financeira e as atividades de regulação, fiscalização e controle. Então, para o Poder Executivo, as grandes carreiras, né, do Poder Executivo ficam compreendidas como cargos exclusivos de Estado. E temos também as carreiras do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, da Defensoria Pública e do Ministério Público como reconhecidamente cargos exclusivos de Estado, que geram uma série de garantias e de privilégios, de fato, porque, e aqui privilégios não no sentido do governo, mas no sentido de ter uma diferenciação de regime em relação às demais carreiras. Então, dentro dessa perspectiva de divisão dos servidores, os cargos exclusivos de Estado estão, de fato, em uma outra perspectiva. E uma dessas perspectivas é a impossibilidade de que esses cargos possam ser ocupados dentro dessa ideia de cargo por prazo determinado. Então, os cargos exclusivos de Estado somente gerarão vínculos de cargos efetivos, não podendo ter a prestação de serviço temporário. Então, o serviço temporário ele vai ser massivamente utilizado aonde? Educação e saúde, e atividades burocráticas do Estado. E aí a gente é necessariamente afetado enquanto carreira pública das universidades, porque esse processo de precarização será principalmente utilizado não apenas na carreira que é mais perseguida pelo governo federal, mas, sobretudo, onde há uma maior quantidade de servidores, que é justamente na educação e na saúde. Lembrando que o texto da PEC 32, ele se aplica à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, seja de uma maneira direta, seja de uma maneira acessória, tangencial, mas ele se aplica a toda a estrutura do Estado brasileiro. Então, isso atinge a educação básica, atinge o serviço de saúde municipal, estadual, atinge a universidade, enfim, atinge tudo aquilo que nós defendemos enquanto sindicato. Outra questão relativa ao texto da PEC 32 diz respeito à estabilidade dos servidores, que, como eu mencionei, foi rejeitada, né, pelo texto substitutivo,
Então, a gente não tem mais essa previsão de cargos sem estabilidade. Mas a gente tem regras que flexibilizam e que ameaçam essa estabilidade, ainda de maneira bastante preocupante. Então, o texto da PEC 32, no seu substitutivo, ele prevê a possibilidade que o servidor estável perca o cargo nas seguintes hipóteses. Em circunstâncias de uma decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, ou seja, se tiver uma decisão de segunda instância sem trânsito em julgado, pode levar à perda do cargo do servidor. Então, aquela ideia do direito penal, né, de condenação em segunda instância, ela foi emprestada para uma penalização do servidor público numa perspectiva administrativa, com essa possibilidade de perda de cargo, se a decisão judicial for proferida por órgão colegiado. Não preciso nem mencionar quanto isso é prejudicial e quanto é uma aberração jurídica ter essa previsão já no direito criminal, quanto mais aqui no direito administrativo. Há a possibilidade também de perda desse cargo mediante um resultado insatisfatório em avaliação de desempenho. Claro que toda essa ideia de perda de cargo leva a uma perspectiva do poder se defender, mas, mesmo assim, isso não significa que não há uma tentativa de precarização do serviço público. Então, se houver um resultado insatisfatório em avaliação de desempenho, é possível que esse servidor público perca o cargo. E aí, a regulamentação dessa possibilidade, ao contrário do texto original, será feita por lei ordinária, não é feita por lei complementar. Por que isso é significativo? Porque o processo de aprovação de uma lei complementar, ele é muito mais rígido, ele é muito mais rigoroso do que a aprovação de uma lei ordinária. E a lei ordinária, ela pode ser modificada, inclusive por medida provisória. Então, isso dá um poder ao presidente, ao governador, enfim, ao chefe do Poder Executivo, que é um poder excessivo em relação ao servidor público, que também nos gera uma preocupação muito significativa. Temos também, talvez, a mais preocupante forma prevista no texto da PEC 32 para a perda de cargos do servidor estável é a possibilidade de perda por um excesso de despesas de pessoal. Esse critério de excesso de despesas nos coloca numa vulnerabilidade significativa, sobretudo no governo, que corta o orçamento das universidades, que, enfim, não investe no serviço público. A gente tem o INSS funcionando de forma absolutamente precária desde o primeiro dia do governo federal, em que o serviço não é bem prestado. Tentaram arregimentar os militares aposentados para conseguir dar conta desse serviço, mas, de fato, não houve qualquer melhoria significativa. Então, essa possibilidade de perda de cargo público pelo excesso de despesas de pessoal é uma perspectiva bastante preocupante. Outro detalhe que é importante também é que o texto da PEC ele elimina a taxatividade desse rol de possibilidades de perda de cargo. No texto de hoje da Constituição, o servidor público ele pode, obviamente, perder o cargo público dentro dos critérios previstos no texto de hoje. Mas ele só pode perder o cargo público por essas possibilidades. No texto da PEC 32, ele pode perder o cargo público pelas possibilidades que eu mencionei, mas também por possibilidades que não estão descritas no texto da PEC, justamente porque eliminaram a ideia do servidor público estável somente perderá o cargo nessas hipóteses. Então, o texto da PEC 32 traz que o servidor público perderá o cargo nessas hipóteses, podendo ser instituídas outras formas de perda de cargo público. E aí,
Obviamente que isso é preocupante, porque a interpretação de hoje não é necessariamente a interpretação do texto constitucional que faremos daqui a 5, 10 ou 15 anos. Então, isso nos coloca numa vulnerabilidade excessiva, justamente porque o texto da PEC é ruim, é mal escrito, tem essa falha de ampliar as possibilidades de perda de cargo público. Que mais que a gente pode avaliar aqui? Extinto esse cargo, e aí esse cargo ele pode ser extinto por 2 critérios que eu mencionei lá no comecinho, que são critérios excessivamente subjetivos. O texto da PEC de hoje, ele prevê essa possibilidade de extinção em decorrência do reconhecimento de que aquele cargo se tornou desnecessário ou obsoleto. Então, um servidor estável que ocupe um cargo que, eventualmente, seja considerado desnecessário ou obsoleto, ele pode perder esse cargo público, mesmo que ele seja estável. E aí o texto da PEC traz uma aberração que é a ideia de indenização desse servidor que ocupe um cargo que seja declarado desnecessário ou obsoleto. Só que essa indenização será paga por prestações mensais em referência à quantidade de anos que o servidor ocupou. Então, vamos imaginar o seguinte: o servidor ocupa um cargo de taquígrafo, né, que é algo que eventualmente pode deixar de existir, seja reconhecido como desnecessário ou obsoleto. Esse servidor está nesse cargo há 4 anos. Se for reconhecida a desnecessidade desse cargo, ele deixa de ocupar o cargo é extinto, e ele vai receber uma indenização referente a cada ano que ele trabalhou. Então, se ele tem 4 anos, ele é estável, porque ele precisaria ter ficado 3, para adquirir a estabilidade, e tendo ficado 4 anos, essa indenização corresponderá a 4 meses de remuneração. Então, para o Estado, seja para a União, para o Estado, para o DF ou para os municípios, vai ser uma maravilha extinguir o cargo que ele reconheça como obsoleto, sobretudo em uma perspectiva de diminuição e enxugamento desse Estado. Então, tanto a União, óbvio, mas na União é sempre um pouco mais complexo gerar o reconhecimento de obsolescência, enfim, eu não sei dizer essa palavra não, essa desnecessidade do cargo público. É muito mais difícil acontecer na União, mas nos estados e nos municípios, sem sombra de dúvidas que isso é muito mais tranquilo e muito mais influenciado por um posicionamento político do que um posicionamento do Estado em si. Então, essa possibilidade de perda de cargos estáveis, ela, de alguma maneira, vulnerabiliza a estabilidade, ainda que nós não tenhamos mais obsolescência. Obrigado, professor Cristiane. Vulnera, então, a estabilidade, ainda que nós não tenhamos mais esse cargo por prazo indeterminado que originalmente havia lá no texto da PEC 32. Eu queria mencionar, acho que talvez eu esteja próximo do meu tempo, mas eu queria mencionar a ideia que a professora Rivânia mencionou sobre a terceirização. O texto da PEC 32 do substitutivo, ele traz a inclusão de um artigo, que é o artigo 37A, e aí eu vou ler para vocês, porque ele é muito autodescritivo. Diz o seguinte: a União, os estados, o DF e os municípios poderão, na forma da lei, firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e privados para a execução de serviços públicos, inclusive com o compartilhamento da estrutura física e utilização de recursos humanos de particulares, com ou sem contrapartida financeira. Percebam que aqui não há nenhuma limitação dessa possibilidade a uma atividade meio ou uma atividade que para o Supremo Tribunal Federal já tenha sido reconhecida como uma possibilidade de terceirização do serviço público. Aqui a gente tem uma lacuna constitucional absurda que certamente vai levar ao processo de terceirização, inclusive da atividade finalística que é prestada pelo servidor que possui um cargo estável. Então, na universidade,
os cargos administrativos, analista, técnico, enfim, sem sombra de dúvidas, poderão ser terceirizados dentro dessa ideia de cooperação com instituições privadas ou com entidades privadas. E a docência não me parece estar livre dessa possibilidade também. Então, a terceirização prevista no texto da PEC 32 é uma terceirização explícita. Não é algo que vem da minha interpretação ou do meu posicionamento político. Não, aqui nós temos expressamente a possibilidade de terceirização da atividade fim do serviço público, independentemente de qual seja essa atividade. Não atinge somente aqueles cargos exclusivos de Estado. Todos os outros cargos, ou todas as outras possibilidades de prestação do serviço público, estão vulnerabilizadas com essa ideia de terceirização do serviço público. Por fim, eu queria mencionar também uma outra circunstância trazida no texto substitutivo da PEC, que faz menção à possibilidade de redução da jornada de trabalho com redução de remuneração. O texto da PEC 32 atual, ele prevê essa possibilidade, então, de que o servidor público tenha uma redução da jornada de trabalho em até 25%, tá? Com uma redução proporcional da remuneração. E isso por imposição do Estado. Tá? Então, essa possibilidade vulnerabiliza o quê? Que vocês possuem? A dedicação exclusiva. É possível que seja determinada a redução da jornada de trabalho por deliberação do Estado com redução da remuneração de vocês dentro dessa perspectiva trazida pelo texto da PEC 32. Essa possibilidade me parece evidentemente inconstitucional, porque a Constituição prevê a irredutibilidade salarial, e o Supremo Tribunal Federal já mencionou diversas vezes que não pode haver aumento de jornada sem aumento da remuneração, enfim. Vários pronunciamentos anteriores do Supremo Tribunal Federal já ocorreram no sentido de que esses arranjos que levam a uma redução devem ser reconhecidamente inconstitucionais. Mas, mesmo assim, até que seja submetido a uma análise do Supremo, até que isso, eventualmente, se aprovado, passe por todo o trâmite judicial, já gera ou já pode gerar um prejuízo significativo dos servidores. Bom, eu acho que a gente tem algumas outras armadilhas, né, e cascas de banana previstas aqui no texto da PEC 32, no texto atual, mas a AJN vai liberar uma nota técnica trazendo essas ideias e aquilo que nos preocupa de forma ainda mais contundente. Mas eu queria lembrar que esse trabalho de avaliação, né, do texto da PEC 32, ele vai ser contínuo até que, eventualmente, esse texto seja aprovado, porque qualquer emenda que é apresentada e que seja admitida por qualquer das casas legislativas, muda totalmente aquela análise inicial que a gente tinha feito. Então, assim, é sempre importante que vocês, enquanto sindicato, enquanto regional, o próprio Sindicato Nacional, deletem, né, as ideias que foram anteriormente trabalhadas para que a base não fique confusa, né, porque são modificações muito densas, muito confusas, mal escritas nos textos que são apresentados e com excesso de informações que muitas vezes, então, não tem essa continuidade. Inclusive, professora Elga, essa ideia da subsidiariedade, felizmente, foi retirada enquanto modificação principiológica, tá? A gente tem a permanência da subsidiariedade nessa ideia da terceirização, não tenho dúvidas, mas, enquanto princípio constitucional, tanto a subsidiariedade como aqueles outros princípios que são aplicáveis sempre pela iniciativa privada, né? A ideia da inovação, a ideia da governança, esses não estão previstos no texto do substitutivo, tá?
Então, para tentar resumir aqui, diante da grande quantidade de informações, eu destaco as possibilidades de perda do cargo público para servidores estáveis, como uma ideia de precarização do serviço público. Destaco a extensão dos cargos por prazo determinado, dentro de um limite temporal excessivo e dentro, sem estar atrelado a uma situação emergencial ou uma situação de calamidade pública ou a uma especificidade que seja pretendida pelo Estado, como também uma tentativa de precarização do serviço público. Destaco a ideia das avaliações de desempenho dentro de critérios instituídos pelo governo, pelo chefe do Poder Executivo, de forma de uma avaliação institucional, de uma avaliação individual e de uma avaliação dos cidadãos, como também uma possibilidade de atingimento dos servidores públicos, a ideia da divisão dos servidores públicos em níveis distintos, né, com esses cargos exclusivos de Estado, ainda que todos possam ser considerados estáveis ou com a possibilidade de alcançar a estabilidade. Destaco a ideia de perda, né, que eu já mencionei, e destaco a terceirização ou essa cooperação de entidades privadas com o serviço, com a administração pública, nessa ideia também de precarização do serviço público. Esses são os 5 principais pontos no texto do substitutivo que nós precisamos ficar muito atentos, combater, sem prejuízo das outras modificações. A gente tem modificações ainda sobre a ideia de férias, licença capacitação, adicionais, gratificação, que vocês, enquanto servidores federais, muitas vezes não possuem, mas que o Andes também é contrário, porque muitos estados e alguns municípios também prevêem essa possibilidade. Para vocês, a gente tem como atingimento geral as férias, né, limitadas a 30 dias, como uma limitação de um direito que vocês já usufruem. Mas a gente ainda não sabe se serão respeitados os direitos adquiridos, se houver lei específica, se isso vai ser, não vai ser aplicável ou não, tá? Mas é isso, ainda somos contrários ao texto da PEC, não dá para reconhecer um governo ilegítimo como um alterador da Constituição de uma forma tão drástica, tão profunda e mexendo de uma maneira tão significativa com a estrutura do Estado. É isso, professores e professoras. Muito obrigada, Leandro, muito obrigada mesmo. Elementos muito bem, tá aí então a fala do Leandro Madureira sobre a PEC 32, a reforma administrativa, uma live do antes, né, que aconteceu no dia 11, mas que nós passamos aqui para você todas as informações, tudo aquilo que está acontecendo em torno do debate da aprovação da reforma administrativa. Professor advogado Leandro Madureira, ele falou, né, sobre tudo o que acontece, o que muda com a reforma administrativa caso haja a aprovação. Fique por dentro de toda a cobertura, né, sobre a PEC 32 e a reforma administrativa aqui pela APUG TV, pela Rádio APUG e através da sua seção sindical www.apugsind.com.br ou em nosso Facebook da APUG Sind ou nas nossas redes sociais. Você pode ficar ligado e por dentro de tudo que envolve os seus direitos, os direitos dos nossos docentes, o direito do servidor público, federal, estadual, você que está aí conosco nesta boa manhã. O nosso muito obrigado a você que vai assistir ou rever também essa live. O nosso muito obrigado a você, obrigado de coração. Assim encerramos mais uma transmissão da APUG TV.